E aí galera, show e luz, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, meu nome é Júnior e eu vou ficar responsável por fazer a introdução da minha equipe. Nossa equipe ficou com o tema usufruto e eu vou falar um pouco sobre o conceito, sobre seus meios de constituição e sobre as principais características. Bom, o usufruto ele é caracterizado como um direito real, que é um direito presente no direito das coisas e é matéria que estuda a relação da pessoa com a coisa, a relação jurídica que é pleiteada. Bom, o usufruto em específico, ele é um instituto jurídico que permite que um terceiro, não proprietário de um bem ou uma coisa, use, goze, usufrua de todas as qualidades, de todas as utilidades que o bem tem a oferecer. É isso mesmo. Sem ser proprietário do bem ou da coisa, você pode se aproveitar de todas as qualidades que um bem tem a oferecer. É isso que se resume o usufruto. Este é o conceito. Usufruto é um tema bem interessante, como vocês podem notar, e também bem complexo, bem debatido na doutrina e sobre seus campos de atuação, sobre seus limites, sobre como podemos utilizar, como podemos adquirir o usufruto. E tem tanta repercussão que está previsto no Código Civil de 2002. Ganhou um título próprio somente para argumentar sobre a matéria, para explicar de tamanha relevância e importância que o usufruto tomou. Porém, no próprio dispositivo, no Código Civil, não tem o conceito próprio de usufruto, apenas seu objeto de estudo e suas características, bem como meio de constituição e dentre outras coisas. Bom, voltando ao assunto do usufruto, é importante ressaltar que o usufruto ele não se limita apenas a bens imóveis. Como eu já disse, é uma característica, um instituto legal que permite que um terceiro, não proprietário de determinado bem, possa adquirir e utilizar os direitos, frutos e qualidades que o bem tem a oferecer. Vale ressaltar também, importante, sem alterar sua forma original, ou seja, produtos estão fora de questão, já que alteram a forma do bem principal, destruindo sua essência. Voltando, o usufruto não se limita apenas a bens imóveis, também podendo ser adquirido através de bens móveis, bens consumíveis, bens fungíveis, dentre outros bens, como carro, softwares, como também campos de agricultura. Um exemplo prático, este próprio celular. Esse celular não é meu. Porém, se eu estiver com a posse plena e tiver cumprido alguns requisitos que necessita, eu posso muito bem, sem ser proprietário, e utilizar das qualidades que esse celular tem a me oferecer, de seus frutos, sem que eu venha a alterar sua forma ou destruir sua essência. Bom, também é importante relembrar que as partes presentes no usufruto são conhecidas como usufrutuário, que é aquela parte que adquire o usufruto para bem próprio, e o nuproprietário, que é o atual, entre aspas, é o proprietário original da coisa. Outro ponto que eu lembrei que também é relevante refere-se aos direitos de propriedade. Sim, os direitos reais, o famoso grude, como nossa amada doutora professora Janine gosta de falar. São estes: gozar, reaver, usar e dispor. É importante saber, pessoal, que o usufruto concede ao usufrutuário 3 dos direitos de propriedade, que seria gozar, reaver e usar, restando-lhe no proprietário o único direito de dispor. A doutrina gosta de dizer que o nuproprietário ele fica com a substância material do bem, pois ele possui posse indireta, enquanto o usufrutuário possui posse direta, e tem 3 direitos de propriedade. É importante também dizer que o direito de reaver, que está em posse do usufrutuário, permite que ele defenda o seu usufruto, a sua coisa, o seu bem, a sua posse plena
de qualquer ataque de qualquer pessoa, de qualquer prejuízo ou ameaça, inclusive do próprio proprietário da coisa, no proprietário, para vocês verem o tamanho do impacto e da importância que o usufruto convém ao usufrutuário. Bom, pessoal, agora eu vou falar a respeito sobre os modos de constituição. Como você pode adquirir o usufruto? Bom, em via de regra, você pode adquirir o usufruto através da lei, através de um pedido que você faz ao juiz para poder se tornar usufrutuário de um determinado bem. Isso está previsto no artigo 1689, inciso 1 do Código Civil, inclusive, para quem desejar dar uma olhada, analisar. E também tem outra alternativa, que seria um acordo entre as partes. Sim, se duas partes entrarem em consenso de promover uma pessoa ao cargo de usufrutuário, ou seja, dar-lhe a posse legal e conceder o usufruto, também é possível. Isso vem no proprietário. Se as duas partes entrarem em um acordo, em um consenso legal, o usufruto também se concretizará. Agora também, a doutrina, ela dá uma terceira possibilidade, que é assunto que nós lembramos bem, fomos muito bem ensinados inclusive, que é uso capião. Sim, o uso capião também cabe para os casos de usufruto. É possível que você instaure uma ação de uso capião para se tornar usufrutuário de um determinado bem ou coisa. E essas são todas as formas e maneiras, pelo menos que eu achei, de conseguir se tornar... Bom, dando continuidade ao que o nosso colega falou, eu vou falar sobre duas importantes áreas do usufruto, que são as coisas objeto do usufruto e as espécies do usufruto. Primeiramente, eu vou falar sobre as coisas objeto do usufruto, que estão expressamente explícitas no artigo 1390 do nosso Código Civil Brasileiro. E para ter uma noção melhor sobre essas coisas objetos do usufruto, eu vou ler aqui. O artigo 1390 diz o seguinte: o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe num todo ou em parte os frutos e utilidades. Uma maneira muito equivocada que a sociedade tem, em sua maioria, é achar que o usufruto só pode recair sobre bens imóveis. Só tem usufruto de bens imóveis. Não, também tem usufruto de bens móveis, de patrimônio, de parte dele, ou também a percepção dos frutos, como o Código acabou de expressar. Já que eu estou falando sobre bens móveis e imóveis, eu vou falar sobre duas importantes espécies do usufruto, que são o usufruto próprio e o usufruto impróprio. Primeiramente, eu vou falar sobre o usufruto próprio, que diz relação aos bens infungível e inconsumível, e são aqueles bens que não podem ser trocados bem por gênero, quantidade e qualidade. Além disso, também vale ressaltar que quando o usufrutuário cessar o contrato do usufrutuário com o do proprietário, ele tem que devolver o bem da maneira que o encontrou. Já o usufruto próprio é aquele que diz relação que recai sobre bens fungíveis e consumíveis. Podemos citar como exemplo os alimentos. E o usufrutuário terá que devolver em gênero, quantidade e qualidade. Se não devolver nesses termos, ele terá que, por obrigação, restituir o dinheiro. E agora falando sobre as espécies do usufruto, eu vou falar sobre 6 espécies. Primeiramente vou falar sobre duas que têm conexão, depois mais duas, depois mais duas. Primeiramente falar sobre as primeiras duas, que são o usufruto vitalício e o usufruto temporário. O usufruto vitalício diz respeito quando o usufrutuário pode usufruir do bem até que ele morra. Ele só vai extinguir essa relação com o proprietário quando ele morrer.
E se tratando de relação jurídica, em bem jurídico, em pessoa jurídica, perdão, ele só vai acabar a relação com a falência ou com a final de 30 anos, que é o prazo. Já no usufruto temporário, quando há uma relação entre o usufrutuário e o nuproprietário, na qual o nuproprietário vai disponibilizar a propriedade para o usufrutuário por um período pré-determinado de tempo. E falando sobre duas outras espécies de usufruto, que são o usufruto legal, que tem relação também, que é o usufruto legal, e o usufruto voluntário. O usufruto legal é o que está expresso em lei. Já o usufruto voluntário é aquelas que são as disposições comuns, aquela manifestação comum que há dia a dia. É o usufruto mais usado, são o usufruto voluntário. E é firmado em contrato ou disposições legais. Por último, temos duas espécies de usufrutos, que são o usufruto universal e o usufruto particular. O usufruto universal diz respeito àquele usufrutuário que vai gerir toda uma propriedade inteira, será obrigado a gerir toda a propriedade inteira. Já no usufruto particular, ele vai poder gerir um único bem, só que o proprietário vai anuir para ele gerir. E é isso. Obrigado. Bem, pessoal, dando continuação ao nosso vídeo, eu vim falar acerca dos direitos do usufrutuário, dos seus deveres, e vim falar também sobre modalidades peculiares sobre o usufruto. Partindo para os direitos do usufrutuário, pessoal, eu vim dar alguns exemplos para vocês, para que vocês possam compreender melhor. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos supor que há João e Maria. Maria empresta o seu bem imóvel para o seu irmão João. Maria é chamada de nuproprietária e João é chamado de usufrutuário. João, como usufrutuário, esse bem imóvel é um pomar onde há uma venda de frutas. E João, por ser irmão de Maria, ele trabalha nesse pomar e vende frutas. O dinheiro que ele arrecada das vendas não irá para Maria, como a grande maioria pensa. Não é exatamente assim. Por quê? Aqui está escrito no caput, artigo 1394. O usufrutuário tem o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Por isso, quando ele começar a vender os frutos do pomar, o dinheiro não vai para Maria e sim para João. Continuando com mais um exemplo, pessoal. Vamos supor que Maria é dona de um usufruto de um apartamento de seu irmão. E ela aluga esse apartamento para terceiros. O aluguel, o rendimento mensal que ela vai receber vai ser de valor pessoal, assim como descrito aqui no artigo 1396, que diz exatamente o seguinte: salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz seus frutos naturais, pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção. Continuando, pessoal, agora com os deveres do usufrutuário, vamos supor que Maria ela tem um usufruto de uma propriedade rural e que nessa propriedade a cerca está danificada, assim favorecendo a insegurança da propriedade. E Maria simplesmente decide fazer uma benfeitoria e consertar a cerca, assim favorecendo a segurança. Maria ela pode ser restituída pelo real proprietário do dono dessa propriedade, assim como descrito aqui no artigo 1401, que ele diz o seguinte: o usufrutuário que não quiser ou não puder dar causão suficiente poderá o direito de administrar o usufruto, e nesse caso os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante causão, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juízo como remuneração do administrador. Bem, pessoal, finalizando minha parte, eu vim agora falar sobre as modalidades de usufrutos peculiares. Eu listei aqui dois tipos de usufruto: o usufruto simultâneo e o usufruto sucessivo. Vou começar pelo simultâneo. O usufruto simultâneo é aquele que terá mais de um usufrutuário e que nele
poderá ser dividido os benefícios e a responsabilidade do bem. Já o usufruto sucessivo é aquele que vai ser passado de geração em geração. Por exemplo, o pai faz uma reserva de usufruto para o seu filho para que futuramente ele possa ter usufruto daquela propriedade do seu bem móvel ou imóvel. E esse, pessoal, foi um pouco de o direito de usufrutuário, os seus deveres e as duas modalidades que eu citei aqui para vocês, né, que foram o usufruto simultâneo e o usufruto sucessivo. Quando falamos de usufruto, estamos nos referindo a um direito real que concede a uma pessoa, usufrutuário, o direito de usar e gozar de um bem pertencente a uma outra pessoa, o proprietário. Isso sem que se altere a sua substância. Entretanto, esse não é um direito eterno e ele pode se extinguir de acordo com alguns dispositivos contidos no Código Civil. A exemplo disso temos a morte do usufrutuário, uma vez que ele é um direito personalíssimo, a expiração do prazo, quando o uso do bem ele vem com um prazo determinado, a renúncia do usufrutuário, que pode sim ocorrer, mas deve ser de forma escrita, em alguns casos também precisa do registro no cartório, perda do bem, se houver a perda do bem ou então o seu perecimento, a consolidação da propriedade, que é quando o usufrutuário ele se torna o proprietário, uso indevido, né, quando se utilizar do bem de uma maneira inadequada, e também por meio de sentença judicial, que é quando ali na decisão é caracterizado que o bem ele foi usado de uma maneira indevida e imprópria. No artigo 6º da Constituição Federal, nós encontramos o direito à moradia como sendo um direito fundamental, básico e inerente a todas as pessoas. Já no Código Civil de 2002, nós encontramos a regulamentação legal para a habitação, sendo prevista e regulamentada nos artigos 1414 a 1416. A habitação ela é um direito real, que é concedido quando se dá a uma pessoa a possibilidade de morar em uma casa alheia, tanto para si quanto a sua família. Isso enquanto durar a necessidade, quando houver a necessidade, ou então pelo período que estiver disposto no contrato ou então no testamento. É também entendimento de alguns tribunais superiores que o direito à habitação ele tem como seu foco principal a proteção às pessoas que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade. Assim, podemos concluir que tanto a habitação quanto o usufruto são institutos jurídicos que buscam equilibrar ali o direito à propriedade e ao seu uso.